Também eu vou tirar o chapéu e acenar-te, Pinóquio. Pôs-se a pensar, lixou-se. A frase é encaixada na serenidade de Bruno Bravo, que depois de terminada a entrevista, se referia ao desejo de encenar Macbeth até ao final do ano. Nunca trabalhou Shakespeare, o dramaturgo mais difícil de todos. Além de ser uma produção barata, em Macbeth Bravo pode continuar a explorar o som enquanto corpo, enquanto elemento dramático. Ideia que tem experimentado em encenações anteriores, inclusive é a última, Pinóquio, uma adaptação do conto de Carlo Collodi que esteve agora em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Há toda uma dança de sombras e de escuro, de silêncios e de vozes, as mesmas com que ouvia a mãe ler-lhe a história em criança na hora de dormir. Quanto mais avança no tempo da sua própria vida, mais regride no tempo, o dos autores que mais lhe interessam explorar. Tem um fascínio pela tragédia grega e os seus coros, Oscar Wilde é uma recorrência, Ibsen um arquiteto, Beckett já ensinou 2 vezes Linhos Dias e Endgame, e nem pensar em regressar ao dramaturgo inglês é demasiado perfeito. Como se refere em Endgame, que estreou no Espaço Lisboeta da Carnart em 2004 pela Primeiros Sintomas, companhia que fundou com Sandra Faleira em 2001, o fim está no princípio, e no entanto prosseguimos. Para onde vais? Vou morar numa terra que é a melhor terra deste mundo. Que livro é que eu ando a ler? Ando a ler vários. Ando a ler um que é o Fausto, do Marlowe, que é a peça que estou a trabalhar agora com a oficina teatro, Os Primeiros Sintomas. Portanto, é uma peça que tenho que estar a ler. Estamos a estudar a peça e ensaiá-la. Estou a ler a Bíblia, também como complemento do Fausto. E é isso que eu ando a ler agora, eu acho, dedicado a esse trabalho. Olha, eu acho que, de alguma maneira, tem a ver com a linguagem do teatro, que eu acho que é uma linguagem muito ampla e muito complexa e que eu acho que é muito, de alguma maneira, relaciona-se, tem uma relação muito próxima com a literatura. E, de facto, nos Primeiros Sintomas, no meu trabalho como encenador, a palavra, o texto, é sempre o primeiro elemento. Eu nunca ensinei nada a partir do zero, no sentido de eu preciso de texto, preciso de um texto para começar a construir um espetáculo. E eu comecei a interessar-me, mais ou menos há 6 ou 7 anos, por peças clássicas. Ibsen, Strindberg, Beckett. E depois, de alguma maneira, não sei explicar bem como, mas de alguma maneira isso levou-me a textos clássicos não dramáticos. E a possibilidade de se trabalhar isso em teatro. Nomeadamente com Oscar Wilde, por exemplo, o Retrato de Dorian Gray, e mesmo antes com a primeira peça que nós fizemos. Não foi a primeira, foi a segunda, nos Primeiros Sintomas, foi o Frankenstein, da Mary Shelley, e já aí houve uma ideia de adaptação de uma obra literária. A relação é essa, portanto, é o desejo de se conseguir, de alguma maneira, é um desejo que se prende com, de facto, com o impulso de encenação, que é a possibilidade de trabalhar um texto em palco que não seja dramático. E o desafio está aí. Quando nós estamos a trabalhar a partir de um livro, um dos elementos fundamentais é o próprio livro. Portanto, de alguma maneira é debruçar-nos sobre o livro. Portanto, e na literatura, grande parte do livro, ou a maior parte do livro, ou todo o livro é construído por quem está a ler. Isso é importante, de alguma maneira, quando estamos a trabalhar um texto literário, de como é que se trabalha esse espaço em que não se responde a tudo, não é? Portanto, em que se consegue, de alguma maneira, propor todo um ambiente que é construído pelo espectador. Eu acho que isso não acaba só na adaptação de textos literários. Acho que o teatro também tem isso. Sobretudo se estivermos a trabalhar em clássicos, que são os clássicos, pela natureza, são clássicos porque lançam perguntas às quais não há respostas, ou pode haver várias respostas. Portanto, as interrogações dos clássicos, ou as várias camadas dos clássicos, pode ser interessante num espetáculo de teatro trabalhar essa zona em que o espectador constrói a sua própria história, constrói
respostas às perguntas que o espetáculo possa sugerir, ou, portanto, há todo um ambiente de imaginação que é devolvido ao espectador. No fundo, portanto, e no Pinóquio isso foi também importante, acho eu. Há coisas que se tocam, eu acho, que são iguais, de alguma maneira, mas há diferenças, como é lógico, também ao mesmo tempo. Nós trabalhamos muito com Miguel Castro Caldas, por exemplo, em que o texto ia sendo construído quase à medida dos ensaios. Pronto, isso levantava determinadas questões muito diferentes de quando um texto já está pronto e, portanto, estamos a lidar com um objeto que já existe. Porque tudo o que tem a ver com a construção de personagem, tudo o que tem a ver com a construção das próprias cenas, no caso de trabalharmos com um texto que está a ser escrito, ou um texto original, é como se o caminho fosse paralelo ao caminho da encenação. Portanto, há uma dialética constante com o autor que está vivo e há coisas que se podem ir mudando no texto também e vão-se contaminando, não é? Portanto, a diferença está aí. O que sobra são aquelas questões que são sempre transversais, de alguma maneira, que é o conceito de personagem, o tom do texto, como dizer estas palavras. Isso é mais ou menos transversal, acho eu. Portanto, as interrogações ou as questões são sempre as mesmas. A diferença está no processo de trabalho, digamos assim. Em relação a uma peça de teatro, a uma peça dramática ou a um objeto literário, também há algumas diferenças. Por exemplo, uma das coisas que me ficaram muito quando estivemos a fazer o retrato de Dorian Gray é que houve uma adaptação grande em relação ao texto, mas de alguma maneira tentando pôr o texto também como personagem, lá está. Portanto, a ideia de que o livro é por si só um elemento, mas houve partes que foram adaptadas para diálogo, houve partes narrativas para diálogo, era também trabalhar o que é narrativa em teatro, mas eu tinha a sensação no início, uma sensação inocente, de que os diálogos do Oscar Wilde quase não podiam não ser mexidos, ou seja, são diálogos, portanto, logo aí poderá haver um elemento dramático, mas não. Quando começámos a trabalhar os diálogos, percebemos que os diálogos eram literários, portanto, havia qualquer coisa que não estava a funcionar ali. Portanto, isso é muito interessante também para o ator, acho eu, e para pensar o conceito de personagem, o conceito de interpretação. No fundo é como trabalhar um diálogo que é literário e que não é dramático, e quais são as diferenças, e como é que se trabalha isso, como é que se molda isso. Isso para mim é fantástico, eu gosto muito. Portanto, são essas pequenas diferenças. Mas depois há sempre interrogações que eu acho que são transversais a qualquer tipo de espetáculo, eu acho, que são iguais. Lá está, é porque o teatro é de facto uma linguagem que, apesar de ser complexa e de permitir muita coisa, e portanto, como se sabe, não é? Há várias maneiras, há vários teatros, há várias linguagens de teatro lá dentro da própria linguagem, mas depois há inquietações que eu acho que são sempre as mesmas, de alguma maneira. A forma é que vai mudando, não é? Tens sempre a inquietação muito perto desta ideia do personagem, o que é um personagem, por exemplo, do percurso de cada ator no espetáculo, a relação com o texto, a pertinência do objeto. Eu sei que ao longo destes anos parece que estamos sempre a recomeçamos sempre. Cada projeto é sempre um projeto absolutamente novo, parece que não há memória ao mesmo tempo, é muito estranho. Parece que estamos a começar pela primeira vez. E há sempre coisas novas que surgem, e há sempre, procurar sempre coisas novas, mas há questões que se repetem, que se repetem, que se repetem. Também nesta ideia de começar do zero, questionando sempre pela primeira vez, mas questões que estamos a questionar ao longo dos anos. É um paradoxo. Eu acho que sim, acho que consigo, apesar de ser muito inconsciente ao mesmo tempo, ou seja, não há esta preocupação de procurar uma linha ou de respeitar uma determinada linha no meu trabalho. Mas
há se calhar um movimento, o facto de trabalhar sempre sobre textos ou a partir de textos é capaz de propor uma marca qualquer reconhecível ao longo dos espetáculos. Ou isto de uma forma se calhar um bocadinho mais inconsciente, o trabalho que eu tenho na direção de atores ou na relação com o espaço, eu admito que possam haver linhas que se tocam. E depois há determinados elementos que eu reconheço no meu trabalho como elementos fundamentais, como o som, não só o som de música ou de sonoplastia, que também existe bastante nos espetáculos que eu tenho encenado, mas também o som ou a vibração das palavras ou a sonoridade das próprias palavras. Eu acho que o teatro, eu encaro o teatro, eu vejo o teatro encontro relações muito próximas com a música, por exemplo. O som para mim é muito importante. E se calhar isso, de alguma maneira, passa de espetáculo para espetáculo, qualquer coisa que se possa ir reconhecendo, imagino que sim. E depois gosto muito de coros, como tu disseste também. Há qualquer coisa na tragédia grega que me fascina também a nível de forma, porque parece que na evolução do teatro o drama passou à frente da componente lírica. Não é? Eu acho a componente lírica um elemento fortíssimo em teatro também, que não se esgota só no coro, não é? Mas o personagem coro é um elemento que me fascina de alguma maneira. Há muito esta ideia de que teatro é conflito, não é? Tem que haver um conflito, tem que haver... acho que era o Peter Brook que dizia que acho que ele não gosta muito de monólogos e dizia que o teatro existe com dois, não pode existir só com um. Mas depois repensou nisto e pensou, não, tem que ser com três porque há dois que podem entrar em acordo. Esses dois podem entrar em acordo. Para mim, não sei responder bem a isso. Eu acho que o teatro não é só conflito. O teatro pode não ser só conflito. Conflito é uma ideia muito clássica de teatro. Portanto, talvez um pouco aristotélica também, não é? Portanto, há uma história, há qualquer coisa que acontece, que se inicia e depois existe um conflito e depois é a resolução desse conflito. Isso, de alguma maneira, está presente na Salomé e está presente em muitos espetáculos que nós fizemos e que eu encenei. Mas eu, neste momento, por exemplo, estou a trabalhar como ator uma peça do Strindberg, que é a Ilha dos Mortos, e não sei onde é que existirá o conflito aí, porque aquilo é uma espécie de longo poema. É um texto que ele fez a partir de um quadro, a Ilha dos Mortos, portanto é uma espécie de zona de instalação, um poema mais estranho, que é mais difícil encontrar aí o conflito e não sei se deve procurar conflito aí. Isso não é só, de alguma maneira, conseguir trabalhar um ambiente ou trabalhar uma determinada zona em que as palavras existam e a ideia de personagens ou ambiente, ou em que o conflito se calhar não é um elemento tão importante. Portanto, eu acho que conflito não é um sinónimo, ou para mim não é assim um sinónimo de teatro. Sim, talvez sim. Talvez quietação, desassossego, talvez. Interessa-me de alguma maneira, nestes princípios, a ideia da comunicação, que é sempre uma coisa comunicação. Porque eu acho que não existe comunicação, como nós possamos entender, de o que eu estou a fazer é aquilo que o público vai perceber ou que vai entender. Eu acho que isso não existe. Existem outras coisas, acho eu, existem outros modos de comunicação. Portanto, eu nunca parto para um projeto a pensar que eu quero dizer isto e é isto exatamente que eu quero dizer e espero que o público perceba exatamente aquilo que eu quero dizer. Estás a ver? Eu acho que é um sistema de comunicação mais complexo, mais estranho, mais joga com empatia ou joga no sentido mais de uma espécie de diálogo ou de dialética.
em que o espetáculo propõe determinadas coisas e que depois o espectador lerá ou verá também dentro da sua percepção ou da sua... Onde é que estará o conflito, por exemplo, no espectador? O espectador pode ver conflito em sítios onde eu não vejo, não é? E eu posso ver conflito nos espetáculos que estou a fazer que o espectador não vê, não é? Às vezes, isto bate mais em zonas mais cómicas. Por exemplo, às vezes eu vejo coisas que para mim são de uma comédia terrível, incrível, e que o público não vê. Às vezes o público ri-se em sítios em que eu não estava nada à espera. Ou... pronto, e por aí fora, não é? Mas acho que isto acontece em qualquer espetáculo, eu acho. Meu ou de outros, ou de... Eu nunca percebi bem, até acho que é uma frase muito comum, mas eu nunca percebi, e até costumo reagir mal a isso, essa ideia de educar o público, que está muito aliado ao teatro. Eu ouço constantemente isso em vários contextos, educação do público, que é uma coisa que eu fico a educar, não há qualquer tipo de pretensão de educar, seja quem for. E a experiência, acho eu, a ver um espetáculo de teatro pode ser a experiência de ler um livro, ou a experiência de ver um quadro, ou a experiência de ouvir uma música, ou uma experiência de... também acho que há pessoas que gostam mais de cinema do que teatro, ou não gostam muito de ler, ou gostam mais de pintura, ou gostam mais de... Pronto, eu acho que não há nenhuma obrigação das pessoas gostarem de teatro. Portanto, isso não quer dizer que não, de facto estamos num país em que não é só haver pouco público ou as pessoas não vão ao teatro. É um país onde as pessoas não leem, não vão a museus, não é? Portanto, ou seja, eu acho que há um movimento cultural em Portugal, como todos sabemos, muito baixo, eu acho, não é? Portanto, estas coisas estão todas ligadas de alguma maneira. É lógico que a comunicação de qualquer obra de arte para quem está a ver não passa por uma percepção só de eu estou a perceber exatamente aquilo que me estão a dizer. Aliás, isso até torna, acho, o objeto mais pobre, como é óbvio, não é? O que é interessante, das experiências mais incríveis que eu tive como espectador, não percebi. Não percebi no sentido de... é um não perceber positivo, não é? Por exemplo, sei lá, David Lynch, não é? Quer dizer, eu percebo, mas não percebo. Mas a não percepção é que é interessante ali. Portanto, aquilo que eu construo na minha cabeça sobre o objeto que estou a ver. Ou o objeto propõe-me determinada coisa em que eu ou entro ou não entro. Agora, a minha entrada num objeto é uma entrada individual, é uma entrada individual. Eu sou livre enquanto espectador, não é? E é isso que eu gosto de sentir no público também, não é? Uns aderem, outros não aderem, portanto, mas ir com este sentido de eu vou ver isto porque tenho que perceber isto é um péssimo princípio. Isso é o princípio das aulas, não é? Vou a uma aula para estudar, para perceber a matéria, porque tenho teste. Agora, no teatro, não. E, de facto, o teatro acho que sofre muito destes equívocos, eu acho. Põe uma responsabilidade no teatro nestas coisas que é o teatro e a comunidade, quando o teatro já é a comunidade, não é? O trabalho do teatro com a comunidade, teatro e educação. Ouve-se mais isto do que literatura e educação, cinema e educação, não é? Parece que o teatro tem muito esta coisa. Porque eu acho que, talvez porque o teatro tenha a ver com... já tem uma ideia de comunidade muito forte, não é? Eu estou com o outro. E aparentemente é mais fácil. Aparentemente é mais fácil, talvez, eu conseguir estar com o outro e conseguir fazer teatro e explicar o que é que estou a fazer. Não sei explicar bem porquê. Porque é que isso existe. Não sei explicar bem porque é que isso existe, na realidade. Talvez porque tenha a ver com a infância também, porque de facto a infância talvez seja a época no crescimento do homem mais ligado ao teatro, porque nós na infância brincamos e estamos sempre em representação, não é?
E a mentira é uma coisa fundamental na infância também. A imaginação, a mentira pela defesa, a construção. E isso está muito ligado, de alguma maneira, ao crescimento humano, não é? Não sei porque é que isso acontece, na realidade. Custa-me entender isso. Claro que eu não sou contra, mas isso é transversal a qualquer arte, não é? Que exista um espaço e que existam coisas muito direcionadas para a educação, como é óbvio. Agora, dá a ideia que no caso do teatro parece que nos responsabilizam a todos, ou que nos pedem a todos. Teatro tem que ter qualquer coisa de educativo, sobretudo quando falamos nos apoios para se fazer teatro. Mas, portanto, há sempre fatores de majoração que sobem muito quando eu tenho uma preocupação educativa ou uma preocupação de ligação com a comunidade. Quando somos todos muito diferentes, não é? Há grupos de teatro que somos diferentes uns dos outros, temos propósitos diferentes uns dos outros, encaramos Às vezes as pessoas esquecem-se que o teatro é uma arte, sei lá, uma forma de arte, como a pintura, ou o cinema, ou a literatura, ou pronto. O que eu acho que é importante, de alguma maneira, é passar esta ideia de que o Pinóquio, portanto, do Carlo Collodi, é um texto imenso, é um clássico da literatura. E isso foi uma descoberta, porque eu acho que isso não é tão evidente. Em Itália acho que é mais evidente porque eles dão o Collodi, não sei se em todas as escolas, mas em muitas escolas secundárias, e portanto há uma percepção das várias camadas que o texto tem, mais óbvia. Portanto, o Pinóquio é daqueles casos em que o personagem Pinóquio sobreviveu e superou o autor. Porque temos o filme do Walt Disney, temos muitos espetáculos infantis a partir do Pinóquio e há muitas coisas que se perdem. Portanto, quando é um texto imenso, do ponto de vista da literatura, porque, por exemplo, o Italo Calvino, que escreveu umas coisas sobre o Pinóquio, diz que isso, em italiano, se calhar temos uma percepção maior disso, diz que é de uma beleza que se devia decorar como se fosse um poema. Está muito bem escrito, portanto é uma obra literária imensa. E depois, o tema, ou aquilo que trata, tem várias camadas, é muito amplo, portanto permite muitas leituras. É giro tu dizer, tu tiveste uma leitura sobre aquilo. Há muitas leituras que não têm propriamente uma resposta, porque nem tudo o que se diz no Pinóquio corresponde exatamente àquilo que se está a dizer. Dizem-se outras várias coisas, não é? Mas há uma dimensão que eu acho que passa, e que passa de uma maneira muito clara, acho eu, que é este percurso trágico do personagem, do Pinóquio, para se cumprir homem. E eu acho que é um percurso trágico porque eu acho que o final não é necessariamente um final, eu acho que não acaba necessariamente bem, quando ele se cumpre homem, porque no fundo, quando ele se cumpre rapaz, fica um boneco. Aí é que ele fica um boneco igual aos outros. Portanto, aquela ideia do rapaz ideal, o rapaz que é bem comportado, o rapaz que tem olhos azuis e que tem cabelo castanho e ar de Páscoa e que se porta bem. Isso é terrível, eu acho que isso é um final ao mesmo tempo terrível, tem esta dimensão. E depois porque o boneco é manobrado constantemente numa ideia de sociedade terrível, perversa, desde logo cheia de moralidades e cheia de sentidos que têm que ser respeitados, sempre, e que não pode fugir daí, porque senão é perdição. E depois tudo o que é passado ao Pinóquio é imediatamente, entra logo em contradição com o mundo adulto, que fazem exatamente o contrário ou pior ainda do que lhe dizem. Há uma primeira versão do Collodi em que o Pinóquio se enforcava. Collodi escreveu uma primeira versão em que o Pinóquio se enforcava porque não aguentava a pressão da sociedade. Pronto, depois o editor disse, meu Deus, isso não pode acontecer. Mas há uma referência a isso ainda, os assassinos, que é o gato e a raposa, enforcam-no, portanto há uma referência a isso. Portanto, desde logo eu acho que passa muito isto, que é, de alguma maneira, é uma espécie de... O Pinóquio representa também a humanidade, não é? Porque todos nós estamos sujeitos às regras da sociedade e estamos sujeitos a determinadas morais, não é? Que nos permitem, de alguma maneira, viver em sociedade, mas que nos limitam enquanto seres humanos, ou fica sempre esta interrogação, quem sou eu, verdadeiramente,
e eu sou aquilo que me condiciona a ser, não é? Portanto, há sempre esta... Portanto, o Pinóquio tem isso, eu acho. E depois, ao mesmo tempo, tem um ambiente de autêntico terror noturno. Parece que é um texto sobre as dores de crescimento também, não é? Portanto, porque está impregnado de toda um ambiente meio surrealista, meio de pesadelo, meio de sonho, meio de construção do mundo disforme, que me lembra memórias que todos nós temos da infância, dos pesadelos, da ideia dos pais. Eu tenho muita voz da minha mãe a ler-me o Pinóquio, porque o Pinóquio, de facto, é das histórias mais antigas que eu retenho na memória. A minha mãe a ler-me o Pinóquio, que era uma versão em banda desenhada, isso ainda me está na cabeça, aquelas imagens. Aquilo era terrível para mim, tinha imenso medo daquilo. E a voz da minha mãe era a voz da minha mãe, e era uma voz, que é as vozes que nós ouvimos quando somos pequenos, e os pais, aquilo é uma voz, não é? Esta relação da voz, a contar-me aquilo. E eu acho que é um ambiente incrível que o livro tem a propor. Acho que é um livro noturno. Funciona muito bem para se ler à noite. Isto são as camadas mais gerais, porque depois aquilo tem muita coisa lá dentro. É incrível que nós tivemos 1 ano e meio a trabalhar o Pinóquio, portanto, com leituras, e o trabalho com os atores, sobretudo com os atores, nesta ideia de personagem, de tom e etc., havia discussões, interrogações e inquietações como se estivéssemos a fazer Ibsen ou como se estivéssemos a fazer Strindberg, muito ligadas à ideia do mundo, à ideia do homem, à ideia a partir de um livro que foi escrito para crianças. Por cima, aí é que está a coisa, foi escrito para crianças. Ele escreveu um tratado sobre a humanidade, de alguma maneira, para crianças. E, portanto, é um livro fascinante e que toca em muitas coisas. É muito natural teres pensado nisso. Educação. Ao mesmo tempo, o Pinóquio é um pequeno diabo, também, ao mesmo tempo. É de um egoísmo incrível. Mas, ao mesmo tempo, é forçado para ter esse egoísmo. É completamente manobrado por todos. É incrível. Portanto, e o espetáculo que nós fizemos, tentámos trabalhar um pouco sobre isso, também sobre a infância, mas não tem nada a ver com o livro. O livro eu acho que deste livro pode-se dedicar a vida toda a fazer o Pinóquio, eu acho. Pode-se fazer vários espetáculos a partir dali. É mesmo um livro incrível. Incrível. A relação do tempo é fundamental no trabalho, de alguma maneira. Quer dizer, eu ultimamente tenho refletido, e nos primeiros sintomas também, de como gerir o tempo. Por exemplo, tivemos 2 anos a trabalhar Dorian Gray, tivemos 1 ano e meio a trabalhar o Pinóquio. Eu acho que este género de trabalhos exige tempo e exige uma relação com o tempo muito específica também, porque não tivemos 1 ano e meio de seguida. E existem várias etapas, portanto, que têm que ser geridas ao longo do tempo. Isso é muito importante. Portanto, eu dificilmente consigo trabalhar com 1 mês ou 2 meses só. Portanto, começo os projetos mais cedo, com leituras, e depois temos um momento mais intenso, 2, 3 meses antes da estreia. Mas se não tivéssemos prazos, eu acho que ainda estava hoje a ensinar o Frankenstein. Estava há 10 anos a ensinar, porque não tem fim. Não tem fim, não é? Portanto, o prazo é importante. E ainda bem que há prazos, porque eu não tenho essa coisa de... Eu não decido o prazo, estás a ver? Completamente, não é? Portanto, tu sabes a nível de calendário, ou a nível de coproduções, ou a nível de gestão do orçamento, que a estreia tem que ser mais ou menos naquela altura e tem que ser naquela altura. Portanto, portanto, faz parte também do processo de trabalho. O Pinóquio não seria o Pinóquio que tu viste se tivéssemos 1 ano. Era outra coisa. Ou se tivéssemos só 2 meses, era outra coisa. Portanto, é aquilo que também nasce do tempo que tu tens para trabalhar, no fundo. Não é? Com tudo que esses dias e esse tempo também te vão influenciando. Eu acho que há uma história, acho que é do Grotowski, não tenho a certeza disto, mas é um desses que disse: eu vou fazer um determinado texto, que eu não sei qual é, mas imagina, sei lá,
texto qualquer, uma peça qualquer, e vou estar 10 anos, assim um tempo, 10 anos, uma coisa assim enorme. Então convocou a equipa toda, então era um trabalho imenso, 10 anos para conseguir fazer o espetáculo. Portanto, imaginamos sempre uma coisa, meu Deus, 10 anos. Depois acho que quando chegou ao 8º ou 9º ano, morreu. Isto é uma história verídica, que eu não sei se é o Grotowski, mas sim, aconteceu isso. Está no Castro de Dré, podemos ouvir a rua, tem obras lá dentro, podemos ouvir algumas obras também. Nós começámos os primeiros sintomas, tivemos cerca de 6, 7 anos sem espaço próprio. Tivemos 3 anos no início, na Abril e Maio, que era uma associação que havia ali nos Anjos e que acolheu vários espetáculos nossos e ensaiávamos lá. Depois tivemos um escritório e fazíamos sempre espetáculos entre teatros mais convencionais, mais os municipais, Teatro da Trindade, o São Luís, o Maria Matos, etc. E espaços mais alternativos que nos iam acolhendo. O caso da Casa Conveniente, da Mónica Calho, que acolheu alguns espetáculos nossos. Depois decidimos mudar de escritório, ainda sem pensar num espaço próprio, apesar de vez em quando isso vir-nos à cabeça e discutimos um pouco sobre isto. E estávamos à procura de escritório e encontramos este sítio, este armazém, para aí há 6 anos. Estava cheio de lixo, estava completamente, era um armazém, e nós pensámos, olha, isto pode ser interessante para escritório e se calhar para ensaios também. O que acontece é que depois começámos a fazer algumas obras aqui e descobrimos que era possível fazer alguns espetáculos aqui, não todos, mas alguns, pronto, e começou tudo aí, portanto, começou tudo aí, de repente começámos a pensar, o espaço ficou muito ligado aos primeiros sintomas. Agora, saindo daqui, já nos interessa ir para um espaço maior, portanto, já não nos interessa tanto recuar e ficarmos sem espaço, portanto, a ideia é avançarmos para um espaço maior, porque isto tem 20 lugares, e fizemos já uma série de... Fizemos a Salomé aqui, por exemplo, fizemos o Retrato de Dorian Gray aqui, fizemos um festival aqui, e o espaço também funciona como um espaço de acolhimento de outros espetáculos. Portanto, interessa-nos também que a Ribeira tenha uma dinâmica que não acabe só na produção dos primeiros sintomas. E já acolhemos mais de, sei lá, cerca de 30 produções de teatro. Já passaram por aqui de vários grupos e de vários criativos. Tivemos exposições também de pintura, tivemos alguns concertos. Portanto, a nossa ideia, tivemos cinema também. A nossa ideia é dinamizar o espaço nessas várias áreas. E continuar como espaço dos primeiros sintomas para ensaios e para produções próprias. E agora está a decorrer um curso também, que abrimos este ano, um curso de teatro, chama-se Oficina Teatro. É um curso muito intenso, são 9 horas semanais e tem várias áreas, tem várias disciplinas, é uma coisa muito clássica. E vamos fazer o Fausto do Marlowe, que vai ser um exercício final, em junho. E é isto, é a Ribeira. Havia dinheiro naquela altura, por um lado, muito mais dinheiro do que há agora. Eu lembro-me que eu trabalhei como ator durante, sei lá, 5, 6 anos, ator de teatro, e consegui viver bem, só como ator de teatro. Hoje em dia não existe isso. Eu vejo pessoas de 20 e poucos anos que não... É completamente só... Eu às vezes digo-lhes isso e eles ficam... Como é que é possível? Como é que é possível? Portanto, são tempos muito mais difíceis a esse nível. Há muito menos dinheiro. Eu acho que a distribuição de dinheiro não é feita da melhor maneira também, etc, etc, etc. Há muito menos apoios, etc. E do ponto de vista criativo ou artístico também é diferente, não é? Nessa altura senti-se uma espécie de rompimento qualquer, não é? Com o Olho, com o Luís Cigalho, com a Mónica Calho, com toda essa geração. Rompia com qualquer coisa, foi muito importante. Agora está mais disperso, eu acho. Entretanto, entrou esta ideia do pré-dramático, do pós-dramático, que eu não sei bem o que é, mas que está mais ou menos presente também. Nunca ouviste falar disso, pós-dramático? E há um... Oh, meu Deus, isto dava uma discussão. Pós-dramático é também uma espécie de ruptura qualquer, mas é uma coisa mais ou menos antiga. Isto agora é muito polémico, o que eu vou dizer.
que eu acho que já é um bocado antigo, isto do pós-dramático, mas de alguma maneira contaminou muito o teatro cá nos últimos anos, acho eu. É uma espécie de rejeição, de alguma maneira, é o que eu acho, do texto. Portanto, ou de uma ideia aristotélica do texto, pronto, mas isso não é só pós-dramático, mas pronto, tem a ver mais ou menos com isso, acho eu. Portanto, com o qual eu não me identifico tanto. Portanto, um bocado disso tem acontecido nestes últimos anos, eu acho. É polémico porque eu estou a dizer, pode ser polémico porque estou a dizer que não sei o que é que eu não me identifico com o pós-dramático, nem sei explicar bem o pós-dramático, nem sei bem o que é que isso quererá dizer. É uma coisa que se dava nos universidades, na faculdade, pós-dramático, que eu nunca percebi bem. Eu sou mais pré-dramático, acho eu. Quanto mais recuo, mais acho que é altamente contemporâneo. Eu acho. A tragédia grega é uma coisa inacreditável. Contemporâneo. Não conheço nada mais contemporâneo do que a tragédia grega. Mas isso. Em alguns casos, sim. Nós chegámos ao Dorian Gray por causa da Salomé, de facto. Portanto, foi o trabalho da Salomé, que também foi muito intenso. Foram 2 anos e tal a trabalhar a Salomé. Porque são peças que, ainda por cima, a fazer aqui na Ribeira e com o número de atores com que trabalhamos, exige um sentido que é preciso encontrar e que passa pela adaptação, apesar do texto estar todo integral, mas a organização dramática do texto, como é que se faz uma peça com tantos personagens só com 4 atores. Portanto, isso é um trabalho exaustivo de procura e enquanto estás a fazer esse trabalho és obrigado a ler tudo o que há do Oscar Wilde e vais lendo tudo o que há do Oscar Wilde e encontras ali coisas incríveis e foi isso, portanto foi uma contaminação. Comecei a ler o Dorian Gray e achei aquilo um monumento e tive este desejo de trabalhar aquele texto. São desejos, no fundo, Com o Beckett foi parecido, fizemos o Endgame e aquilo Beckett, depois fizemos os Lindos Dias, ou os Dias Felizes, traduzido para, no nosso caso, traduzido para Lindos Dias. Mas ao Beckett eu nunca mais volto, porque, meu Deus, é demasiado perfeito. Para mim o Beckett não dá. A tragédia é diferente, a tragédia tem outras coisas. A tragédia tem, ao mesmo tempo, como o que nos resta, o que nos chega até nós são ruínas, são coisas que tu não sabes como é que se fazia e depois é sujeito a uma série de traduções, uma série de interpretações, mesmo em relação ao grego. Nas traduções anotadas, uns dizem que eu acho que isto significa isto, eu acho que isto significa aquilo. E, portanto, ao mesmo tempo, isso dá-te algum espaço de liberdade, ao mesmo tempo. Dá-te algum espaço de liberdade, porque, de facto, não há aquela coisa, a tragédia grega faz assim, isso não existe. Tu não sabes como é que era, quer dizer, tem-se ideias muito vagas. E depois são textos que têm uma amplitude humana enorme, que ainda prevalece, não é? Contaminaram tudo, portanto, é uma espécie de base. Tu ali lês tudo, fazes links muito diretos, não só para coisas do cotidiano, as coisas mais normais que tu possas imaginar, como ao mesmo tempo dimensão mais filosófica, mais metafísica, mais... É incrível. Pronto. E depois a forma interessa-me também de alguma maneira, porque tem este movimento lírico que eu acho que é muito bonito e que é uma coisa que eu acho que pode ser potencialmente, que me interessa muito em teatro também. Portanto, não se perder só na ideia do drama, ou lá está, na ideia do tal conflito, ou na ideia se calhar de uma coisa que possa estar mais próxima de um realismo, ou de uma identificação mais... Eu gosto de alguma abstração também no teatro. E lá está, a ideia da música também, ou a ideia do som, para mim é importante no teatro. Portanto, e a tragédia grega tem esses ingredientes todos, de alguma maneira, tem esses ingredientes todos. E depois lança para o ator, por isso é que eu acho que é das coisas mais contemporâneas que existem, uma série de desafios incríveis. Uma série de desafios incríveis, como interpretar aquilo, como dizer aqueles textos, onde é que cabe a ideia de personagem ali. A psicologia, por exemplo, é uma coisa que não existe muito na tragédia grega.
Mas há um personagem que não tem psicologia. Onde é que está o conflito? Lá está. Onde é que está... A ver? Portanto, isso é riquíssimo para a interpretação, eu acho. Abre-te uma série de campos que podes explorar e que podes... O Beckett puxa-te, pelo menos a sessão que eu tive, ele puxa-te para uma determinada zona, para já, desolada. Portanto, arenosa, de desolação. De uma maneira que tem a ver com a condição humana. Portanto, apesar de ser cómico, apesar de ter uma grande comédia, estás a ver? Por isso é que ele é perfeito. Portanto, ou seja, parece que está tudo no sítio. E está tudo no sítio do avesso, porque ele descarna o teatro ao mesmo tempo, ele expõe o teatro ao mesmo tempo. Portanto, faz uma espécie, isto advém da experiência do Endgame e dos Lindos Dias, faz uma espécie de teia, em que tu aproximas-te dessa teia e depois vais sempre descobrindo outras coisas nessa teia, mesmo quando o espetáculo já estreia. O espetáculo estreou e eu lembro-me do Endgame que nós descobrimos sempre coisas novas, sempre coisas novas, sempre coisas novas, sempre coisas novas. É uma coisa que parece que não acaba. E é muito inquietante, ao mesmo tempo é muito inquietante. Parece que não há margem para lapsos, para um erro, para coisas que não... Estás a ver? Não sei explicar bem isto. Para coisas que não... Para buracos, para coisas que não se explicam. Não. Mas depois tens uma forma sobre isso muito marcada. É do som. Portanto, foi uma coisa que me entusiasmou no Beckett, foi isso também. É sonoro. É sonoro, é sonoro, é som. É barre. É tudo aquilo. Há uma ideia de milimétrica no Beckett. Também tem espaços. Há muito esta ideia de isto faz assim no Beckett, mas não é bem assim também, porque eu não sei o que é. Ele põe pausa mais curta, pausa longa, e tu é que tens que decidir qual é o tamanho da pausa longa, qual é o tamanho da pausa curta e qual é a medida da pausa, por exemplo, estás a ver? E depois ele não te diz nada sobre os personagens, não sabes absolutamente nada, só sabes o que eles dizem, estás a ver? Portanto, há uma série de coisas que ele te devolve a ti, mas o que ele te devolve... Não te sei explicar bem isto, parece que não há... É tudo muito... Por exemplo, o Ibsen é um arquiteto também, aquilo não é uma palavra a mais, não é? Mas é uma arquitetura mais arejada de se ver. No Ibsen entras numa sala maior, pronto. No Beckett parece que vais descobrindo salas cada vez mais pequeninas, estás a ver? É muito... não é bem a minha... Eu gostei muito, mas sofri demais a fazer aquilo. Não quero repetir a experiência com o Beckett. Temos 3 projetos, que agora depende dos apoios que possamos ter para esses projetos. Um é Os Persas, do Ésquilo, que é a primeira peça ocidental que nos chegou. Portanto, é a primeira peça ocidental, portanto é o início de tudo, que é uma peça linda e cujo personagem principal, se pudermos falar em personagens principais, é um coro. Portanto, o coro tem uma importância fundamental nos persas e vai ter uma tradução original. Eu gostava muito de fazer os persas, estamos a trabalhar a nível de produção para conseguir apoios e, portanto, talvez em 2017 ou 2018. O Subitamente no verão passado, do Tennessee Williams, que é uma coisa completamente diferente de tudo o que eu tenho feito, mas que é um texto que eu adoro. Portanto, aí já nos aproximamos do realismo e aproximamos de outras coisas que não têm nada a ver, mas que quero muito fazer. E talvez o Macbeth. Portanto, são estes 3 que estão assim a pairar e que agora só precisamos de apoios e precisamos de coproduções e pronto, de coisas para conseguir. Sabes que isto tem a ver de alguma maneira com esta ideia de formação ou de educação, porque de facto eu no conservatório, apesar de ter sido uma experiência que eu acho que é fundamental para todos e há coisas importantíssimas, eu formei-me no conservatório também,
mas havia um desfazamento que eu acho que ainda continua entre a teoria e a prática. Eu saí do conservatório com um impulso de afastar os Brechts e os Ibsens, portanto, com uma ideia muito pré-concebida destes autores. Portanto, interessava-me um teatro de ruptura, Quando eu descobri, e eu acho que o Ibsen foi um dos responsáveis por isto, porque foi a primeira peça que eu fiz assim de contornos mais clássicos, foi a da Gabler, de facto. E descobri coisas nos ensaios e a trabalhar a da Gabler incríveis, que de facto me mudaram. De alguma maneira comecei a encontrar em alguns textos inquietações, interrogações e coisas que outros não me davam para explicar. Estás a ver? Portanto, que são, pelo menos na minha sensibilidade, são coisas que me interessam de alguma maneira, que acho que estão muito presentes ainda hoje, onde está sempre presentes, que tem a ver com... Portanto, se falarmos dos temas ou se falarmos de tudo o que é altamente moderno e contemporâneo nestes textos relativamente ao tema, do que tratam, seja político, seja dos géneros da mulher e do homem, seja de tudo. E a forma, portanto, como está escrito, como aquilo se organiza, como aquilo está, a composição daquilo, é muito aliciante para qualquer músico, acho eu, uma partitura complexa e interessante. Portanto, eu acho que é parecido, de alguma maneira, não é? Portanto, traz isto, portanto, coloca-te problemas, coloca-te questões, coloca-te... Pronto, e a partir do Ibsen eu comecei a interessar-me por uma determinada dramaturgia do século XIX, primeiro, e depois fui recuando. Não encontrei mais nada para a frente que me interessasse tanto. Comecei a encontrar coisas mais para trás. O Shakespeare, por exemplo, claro, que eu acho que é uma coisa... acho que é o mais difícil de todos é o Shakespeare. É o mais difícil de todos, de facto. É o mais difícil. É o mais difícil de todos. É o Shakespeare. Para mim, é dificílimo aquilo. E, portanto, gostava de fazer um Shakespeare por causa disso. Não sei, gostava de fazer uma Macbeth, por exemplo, ver se consigo fazer isso. Mas fui recuando, de alguma maneira fui recuando, até para compreender melhor, talvez, estes autores todos, o Chekhov, o Strindberg, o Ibsen, o Oscar Wilde, o Buchner, porque eles de alguma maneira dialogam e rompem com o que está para trás, não é? E portanto foi o que está para trás que mais me interessou, de alguma maneira. Mas isto há autores inacreditáveis depois do Ibsen, como é óbvio. Por exemplo, há o Harold Pinter, que eu adoro. Há o Beckett, para todos os efeitos, é um gênio. Há, sei lá, muitos. Mas eu encontro, para já nesta fase da minha vida, mais desafios naqueles que estão mais para trás. Inquietam mais, fico mais... acho que, para mim, trazem mais elementos para trabalhar, não sei.